Muito bom dia, torcedor vascaíno, você que está chegando agora para o seu horário de almoço. É um prazer receber você mais uma vez aqui. A gente está buscando criar essa comunidade de torcedores vascaínos, informações exclusivas do canal, apurações independentes. A gente está trazendo um conteúdo aí bem legal, trazendo shorts 8 da manhã, meio-dia tem esse nosso vídeo, shorts 3 da tarde, 6 da noite, tem a nossa live diária. Inclusive, amanhã, terça-feira, a partir das 8 da noite, a gente vai trazer uma live exclusiva com o Sérgio Frias. É um cara que tem inúmeros livros publicados, tem bastidores de várias histórias do Vasco. É um ferrenho defensor do Eurico Miranda, então tem várias histórias do Eurico para trazer também. É hoje o grande cabeça do programa Casaca, né? Na verdade, o Fusarca são membros que participaram do Casaca. Hoje tem só o Casaca, que é capitaneado pelo Sérgio Frias, beleza? Antes de mais nada, eu quero trazer alguns tópicos que a gente vai abordar nesse vídeo. Venda do Ryan é um deles. A gente vai repercutir um pouquinho do vídeo de ontem, do jogo de ontem, entre Vasco e Nova Iguaçu, o empate do Vasco, frustrante, assim como também o motivo principal desse vídeo, que é a verdade sobre a saída do Verratti, que ninguém está falando. Antes de mais nada, eu peço que você possa me ajudar a crescer o canal se inscrevendo. Você gostando do vídeo, você deixa o seu like. Se você não gostar, é justo, é honesto, você pode deixar o seu dislike. Assim como se você puder compartilhar nas suas comunidades vascaínas o nosso conteúdo, a gente te agradece muito. E a gente está aqui para trazer para você um conteúdo que você ainda não tem no YouTube. A gente, de fato, faz as lives para conversar com você, responde todos os chats, traz os shorts, que são notícias rápidas para que você não perca muito tempo, você que tem a vida corrida. Então é isso, vídeos para todos os gostos, para todos os gostos, para todas as idades. A gente quer cada vez mais construir essa comunidade. Vamos rapidinho falar do jogo do Vasco de ontem. Como eu falei na live de ontem, o jogo do Vasco não foi um jogo ruim. O Vasco jogou com o time reserva, vários jogadores nem tinham jogado ainda esse ano. E o Vasco fez um jogo ruim, por exemplo, no setor defensivo. Apesar da boa estreia, na minha visão, do Alan Saldívia, o Vasco ainda passa muita insegurança o sistema defensivo. Sofre muito com bolas aéreas e isso tem que ser uma preocupação genuína, porque tanto Carlos Cuesta, tanto Saldívia são baixos, né? Será que o problema da bola aérea do Vasco é um problema de altura ou um problema de posicionamento? Isso precisa ser corrigido pelo Fernando Diniz. Então, isso me assustou um pouco, porque o Vasco, com todos os times que joga, sejam times de maior expressão, sejam times de menor expressão, o Vasco sofre com bola aérea, o Vasco geralmente é machucado. Lá atrás, ontem o Vasco só não perdeu porque o Léo Jardim estava num dia inspirado e a trave também ajudou. Mas apesar disso, na minha visão, o Alan Saldívia estreou bem, apesar de ter errado numa bola que ele tentou sair driblando, talvez um excesso de confiança, queria mostrar o cartaz de visita dele, ele acabou conseguindo se recuperar bem, fechando espaço do meio, deu a linha de fundo pro jogador do Nova Iguaçu e acabou conseguindo ainda o tiro de meta. Mas eu gostei dele, acho que ele constrói bem vindo de trás, é um jogador com uma boa técnica, recompõe rápido, acho que tem tudo para ajudar o Vasco. Então o Vasco não fez um jogo ruim. Por exemplo, o Andrés Gomes entrou muito bem no jogo, ele já é clichê, joga muito e entrou bem. O JP, para mim, é uma grata surpresa, na verdade não é nem uma surpresa, mas foi muito bom que ele entrou bem, porque é um cara que tem que estar nesse grupo, é uma boa opção tanto para o Barros, tanto para o Thiago Mendes, e é um cara que muda um pouquinho as características, né? Porque apesar dele conseguir marcar, não é o forte dele, mas ele consegue marcar, o JP é muito técnico, cara. Ele sabe jogar bola demais. É um cara que tem muita intimidade com a bola no pé. Isso ajuda, porque a gente até tem alguns jogadores com essa característica. Por exemplo, o Tietê, mas não atravessa um bom momento. Assim como o Matheus França, que tem intimidade com a bola, mas não consegue transformar isso em ação que mude alguma coisa no jogo, né? Então fica aí a notícia boa por parte do JP, assim como também do Domingues, que é um cara que na posição dele, nunca jogou na posição dele no Vasco, sempre jogou de ponta, e ele é um 8, na posição dele pode ser mais uma opção, né? É um cara que ontem participou de algumas ações ofensivas ali, não deixou uma impressão ruim,
Tem também coisas ruins, como a gente já falou do Matheus França, é um cara que ninguém entende como que ele consegue chegar nesse patamar financeiro que ele tem hoje. É um cara muito sem sangue, precisa entender realmente onde que ele tá, o que ele faz da vida, para ver se ele consegue dar uma virada na vida dele, né? Continuando assim, não vai chegar muito longe, daqui a pouco tá jogando aí no Remo, por exemplo. Então não me agradou a partida do Matheus França, assim como não agradou ninguém, saiu inclusive vaiado. Mas não é também motivo para a gente ficar chateado, né? O primeiro jogo de muitos jogadores ontem, um empatezinho em casa, mas time reserva. E a boa notícia é que o Vasco eleva o patamar do seu time reserva. Hoje o Vasco tem um time reserva um pouco melhor do que o do ano passado e ainda vai melhorar. Porque chegando o Brenner, por exemplo, raiando para a ponta, a gente ganha um número de reserva, né? A gente vai ter uma mescla interessante. Ele tem o Tietchan na reserva, tem o próprio Johan Rojas, que não entrou tão mal. Também não deu para ver muita coisa, mas não entrou mal. Então a gente ganha algumas opções. Tem o Saldívia, caso ele seja o reserva. Caso ele não seja, tem o Robert Renan. Tem o Puma como reserva do Paulo Henrique. Tem algumas coisas, alguns pontos positivos que a gente tem para tirar. Dito isso, a gente vai pro Ryan, né? Todo mundo falando que o Ryan já está vendido. Não, o Ryan não está vendido. O Ryan só será vendido caso o Bournemouth aceite uma cláusula em que coloque pelo menos 15 milhões de euros em aditivos. Por exemplo, classificação para a Champions League, algum título, jogos, gols, participação em gols. Fora isso, 35 o Vasco ainda não vende. Apesar do Ryan já ter aceitado a proposta de 5 anos, com uma bela valorização salarial, o Vasco ainda não aceitou e tenta empurrar no Bournemouth ou em outro time que chegue. Por exemplo, a Globo ontem trouxe o Bayern de Munique como um possível interessado no Ryan. A não ser que o aditivo seja bem maior do que hoje, o Vasco não vende o Ryan por menos de 45, 50 milhões de euros. Então, não tem nada certo. Quem está trazendo a informação de que está certo é mentira. Não é bem assim. O Vasco ainda tem jogo, ainda tem negócio. Apesar do Ryan ter aceitado, o jogador ainda não está negociado com o Bournemouth. Dito isso, vamos para o assunto principal aqui do vídeo, que é a verdade sobre a saída do Verratti. Gente, vamos lá. O Verratti, como tem sido publicado, em função do respeito que o clube tem com ele, acabou liberando ele. Essa informação que vem saindo. E isso não é verdade. O Verratti não sai 100% feliz com o Vasco. O Verratti sai chateado. Por quê? Vamos lá. Vamos tentar seguir uma ordem cronológica. O Verratti era titular e capitão do Vasco. O Diniz chega, o Verratti não consegue mostrar o futebol dele. O Verratti passa a fazer menos gols. E ele começa a tentar mostrar serviço através da capacidade física que ele tem, né? Correr, pular, brigar, se jogar no chão. Isso acaba manchando um pouquinho a imagem dele, junto ao torcedor do Vasco, porque ele passa a não fazer gols e atrapalhar em alguns momentos. Caso icônico foi lá o gol do Carboneiro, em que a bola estava no pé dele, ele entrega a bola para o Carboneiro e o Vasco acaba sofrendo empate, o Jardim expulso, enfim. Enfim, o Verratti começa a se incomodar, porque ele sai de um patamar de ídolo intocável para de um cara que está atrapalhando o time do Fernando Diniz. E isso já começa a incomodar o Verratti. O Andrés Gomes chega e começa a jogar muita bola. E o Diniz vai dando sinais de que o Verratti vai acabar indo para o banco. A gota d'água foi numa coletiva, que o Diniz falou assim, a gente precisa começar a respeitar os jogadores que estão no momento e eles precisam começar a serem titulares. Já era um recado para o Verratti, público, de que o Verratti seria banco no próximo jogo, dito e feito. O Verratti passou a ser reserva do time. Só que o Verratti, em função do respeito que ele tinha dos companheiros e do próprio Diniz, ele não passou um jogo sem entrar. Ele entrou em todos os jogos, até jogos que não cabiam que ele entrasse, em função de ser o capitão e do respeito que o Fernando Diniz tinha por ele. Muito mais uma hierarquia do que uma opção tática, uma opção técnica para o time. Isso também começou a incomodar o Diniz, que é um cara que não abre mão da convicção dele, da filosofia de jogo dele. Passa ao final do ano, o Verratti recebe uma proposta do San Lorenzo, da Argentina. Só que uma proposta financeiramente muito ruim para ele. E o Vasco já queria negociar o Verratti porque o Diniz entendia e sempre entendeu que o Brenner seria o cara para mudar o patamar do time dele. O patamar tático mesmo, de opção de jogada. Tanto opção de facão, quanto opção com bola aérea, quanto opção com bola no pé, construção de jogo. Ele entendia muito isso, Diniz. E ele entendia que o Verratti, estando no elenco, isso podia prejudicar muito
a questão do ambiente, né? O Verratti é um líder do grupo também. Então o Diniz entendia a saída do Verratti como positiva e chegou a falar isso para o Verratti. Chegando o Brenner, ele jogaria menos, ele já seria o reserva e ele teria que brigar com o Brenner saindo um pouquinho na frente. O Verratti ficou um pouquinho com medo. Veio a proposta do Cerro Porteño, só que a proposta do Cerro Porteño era de R$200 mil por mês. E o Verratti disse para o Cerro, se vocês igualarem o que eu ganho no Vasco, eu vou. E já deixou o Vasco avisado. O Vasco não criou nenhum tipo de empecilho. Falou assim, olha, chegando a proposta, você aceitar, você está liberado. E a proposta, para surpresa do Verratti também, o Verratti não esperava, e do próprio Vasco, a proposta chegou de uma igualdade salarial do que ele ganha no Vasco, assim como 3 anos de contrato. Ele resolve a vida financeira dele. 3 anos de contrato, R$700 mil. A gente está falando aí de bater aí R$30 milhões em 3 anos, né? R$10 milhões por ano, mais ou menos. Isso deixou o Verratti encantado, né? A possibilidade de estar mais perto da Argentina, de ser uma das coisas que fez com que ele ficasse atraído pelo Cerro foi a questão de se tornar um ídolo, né? Ele vai para o Cerro com a possibilidade de se tornar um ídolo, de ser o pilar da equipe e de ter uma equipe que vai jogar para ele, para que ele seja o centro, para que ele faça gols. Isso tudo deixou ele encantado e o Vasco não se opôs em momento nenhum, né? Então, assim, o clima de saída do Verratti foi um clima ruim, um clima de tipo assim, a gente quer que você vá, e ele num clima de tipo assim, eu tô num lugar que eu não sou mais tão querido e não sou mais tão necessário. E isso pro jogador é ruim, até por questão de vaidade, ego. E vamos falar a verdade, né? O Verratti, 2 anos seguidos, apesar de ter contrato com o Vasco, colocou clubes na mesa para conseguir ganhar aumento no Vasco. Ele chegou ganhando 400, no primeiro ano já pediu um aumento para 550, no segundo ano 750, 700 mil reais. Então, assim, ele meio que entendeu que era o ápice, né? O máximo que ele chegaria no Vasco, e a tendência até é que nas próximas renovações ele perdesse dinheiro. Então ele não queria correr esse risco também. Então resumindo, o clima do Verratti no Vasco não era muito bom. Ele entendeu que estava se criando um processo, não de fritura, porque não é essa a palavra, mas um processo de desprotagonização do Verratti. Isso, para um jogador, também é ruim, porque o Verratti... todo ser humano tem o seu ego, né? E o Verratti tinha um ego muito inflado pelo carinho que a torcida sempre demonstrou com ele, por onde o Verratti ele tirava foto, usou disso também para ganhar os aumentos dele, que ele ganhou. Então a verdade sobre a saída do Verratti é essa. Você pode até perceber pela postagem do Vasco, uma postagem fria, uma postagem muito, sabe, não condiz com a saída de um ídolo em comum acordo, né? Condiz muito mais com uma saída de alguém que não fazia tanta diferença. O Verratti tem mais de 60 gols com a camisa do Vasco. O Verratti colocou o Vasco na semifinal da Copa do Brasil 2023, de 2024. O Verratti colocou o Vasco na final da Copa do Brasil 2025 com aquele gol contra o Fluminense. O Verratti foi o autor do gol que não permitiu que o Vasco passasse uma vergonha de passar um turno inteiro sem ganhar em São Januário. O Verratti é o segundo maior artilheiro estrangeiro do Vasco. Então, assim, não é pouca coisa. Também por isso, ele sai triste. Ele imaginava que encerraria a carreira no Vasco, ganharia talvez uma estátua, assim como o Cano também imaginava isso, né? Mas acabou que chega ao fim a história do Verratti com o Vasco. Eu, daqui do canal Na Cruz de Malta, fico o meu agradecimento ao Verratti por todos os serviços prestados. A torcida do Vasco tem carinho por ele. Entendia-se, né, nesses 10 jogos que ele estava realmente atrapalhando em função da deficiência técnica que ele tem com a bola no pé. Mas ninguém nunca pode cobrar do Verratti raça, determinação, respeito com a camisa do Vasco. É um cara que chorou na eliminação pro Atlético Mineiro, chorou na final da Copa do Brasil. É um cara muito identificado com a torcida, e a partir de agora a tendência é que fique até mais, né? A gente vai ficar muito feliz se ele conseguir conquistar um título no Cerro, se ele fizer gol num clube brasileiro, a gente vai ficar muito feliz. Verratti, muito obrigado por tudo que você fez pelo Vasco, você fica aqui nos nossos corações, mas toda história tem um início, um meio, e a do Verratti chegou ao fim após aí quase 3 anos, né? 2 anos e meio de história, né? Da passagem dele aqui no Vasco. Galera, muito obrigado mais uma vez a todo mundo
que está assistindo os nossos vídeos. É muito importante, eu agradeço muito a sua presença aqui no nosso canal. Não deixe de assistir, compartilhar, deixar o seu like no nosso vídeo, é muito importante, assim como também a sua inscrição. Tamo junto, na Cruz de Malta, aqui a sua paixão vira conteúdo.